eu quero fazer lá 92 dividido por 5, por exemplo, e não está aparecendo para você ou não? Ou não está ouvindo, ou o que aí? Tem que tentar sair, não sei se é a conexão aí de sua ou alguma coisa, mas tem... Se os outros tá normal aí, acredito que deve ser problema de conexão aí, né? Por enquanto está aparecendo aqui, ó. Estou mostrando a apresentação, né? Aparece que estou mostrando. E acho que todo mundo está vendo a apresentação aí, ó. Eu acho que pode ser a internet dele, professor. Ele tá caindo toda hora. Ó, eu tô com a... Então, bom, mas agora o primeiro exemplo acabou que passou que eu não esqueci de gravar lá, mas esse segundo exemplo depois eu vou gravar e vou colocar no YouTube, né? Então tem muito o que fazer com isso. Tá, vamos lá para o segundo exemplo aqui, ó. Então, nesse caso eu vou querer fazer 92 por 5, né? O 92 por 5 vai precisar aqui de 7 bits para representar o 92, né? Então até coloquei aqui, ó, a fórmula para converter de decimal para binário, ele gera esse número aqui, ó, 7 bits. Aí nessa fórmula aqui também, ó, coloquei para converter de decimal para binário, mas coloquei o 7 aqui na fórmula, porque eu quero representar o 5 com 7 bits. E o A com 7 bits também. Aí eu já representei aqui, ó, todas as coisas que não vai mudar, né? Então, por exemplo, vou fazer o deslocamento à esquerda, né? Vou colocar o resultado aqui. Terminei de fazer o deslocamento à esquerda, aqui do Q não vai mudar. O valor que eu colocar aqui em cima vai ser o valor que eu colocar ali em cima vai ser o mesmo do de baixo. Então, só que faltou tirar isso daqui também. Depois que eu fiz a subtração, aí eu tenho que fazer o teste do if aí, ó, né? Então, voltando aqui, desloquei à esquerda, coloco o resultado aqui. Faço a subtração, vai mudar o valor do A. Faço a comparação, aí o que eu coloquei aqui, ó? Nessa coluna aqui, você vai colocar o true ou falso, né? Se você escreve falso aqui, ó, ele muda o valor dessa célula aqui, ó. Ou seja, você vai ver o resultado que deu aqui no M e muda o true ou falso dessa condição. Nessa posição aqui, ele já está falando o que você tem que fazer. Aqui, ó, se A menor que 0 é falso, você tem que vir por esse caminho. O que você tem que fazer? Q0 seta 1. Então ele já está mudando aqui, ó. Se o A é menor que 0, true. O que você coloca? Você tem que fazer isso daqui, ó. Q0 recebe 0, que é esse resultado, e restaura o valor original. Então, você precisa retornar esse valor aí, ó. Então, só mudando o true ou false de acordo com o que deu aqui em cima, ele muda essa célula aqui automaticamente para você saber o que você tem que fazer. A coluna do M aqui não muda em nada, por isso que já está colocado todos os valores do M e vai pelo algoritmo daí. Então, ó, deslocar a esquerda aqui, ó, né? Esse 1 que está mais à esquerda aqui vai entrar lá no A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 1. No Q, eu vou ficar com 0, 111, 00 e mais um 0 que chega, né? Então, eu sempre pego esse valor aqui e arrasto uma posição para a esquerda nesse caso. Faço a subtração. Para fazer a subtração, ó, esse número aqui é o 1 em decimal menos o 5. 1 menos 5, o resultado dá menos 4. Então eu tenho que representar o menos 4 em sinal magnitude. Para representar o menos 4 em sinal magnitude, 1 para falar que o número é negativo, representando 4 em binário, eu preciso representar o 100. E tudo isso daqui tem que ter 7 bits. Então 3 aqui, 6, tem 1 a mais. Então, isso daqui, essa é a representação do menos 4 em binário, né? 1 aqui no começo para falar que ele é negativo, um monte de 0, o 100 é o 4, então para falar que é um menos 4. Esse valor aqui do Q não muda, então é só copiar o de cima. 1, 2, 3. Professor, só uma dúvida. E se acontecer de todos os números serem uns aí, o que acontece? De qual célula? Não, por exemplo, se acontecer nessa célula da esquerda, essa aí. Aqui?
todos os números forem um número 1 e o número for negativo, o que acontece? Aí você está fazendo a subtração de um número negativo pelo 5, né? Aí vamos supor que seja menos 10. Você vai fazer menos 10 menos 5 positivo e vai colocar o resultado normalmente. Certo? Mas nesses valores aqui, normalmente vai ser valor pequeno, né? Certo? Não tem como ele ser tão grande a ponto de chegar até o final. Não, acho que negativo, se der ele negativo, pelo menos nesse exemplo aqui não dá, e acho que o próximo que eu coloquei ele também não dava nenhum. Daí tem que testar para ver se chega nisso daí, mas acredito que não chega não. Entendi. Beleza. Então, coloquei o resultado da subtração, que é o A, e esse valor para o Q eu só repeti. A é menor que zero? Sim, porque esse valor aqui é negativo, então true. Quando eu dar isso daí, eu tenho que fazer isso daqui, ó, né? Que é restaurar, voltar para esse valor original. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 1. E tenho que setar o Q0 como sendo 0. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Já está setado como sendo 0, que é esse bit aqui, ó. Então foi o primeiro ciclo aí. Depois, segundo ciclo, de novo desloca a esquerda. Desloca a esquerda, vai ficar 5, 1, 5 zeros, esse 1 e o 0 que entra nessa posição para cá. No número de cima aqui, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e mais um 0 que entrou nesse bit. Subtração agora, A recebe A menos M. É esse valor que é 2 positivo menos 5. Né? 2 menos 5 gera menos 3 de resultado. Então tem que representar o menos 3 em sinal magnitude. Para falar que o número é negativo, 1, tenho que completar 7 bits e o resultado, o 3 é esse 11. Só que como eu tenho que completar 7 bits, no total aí deu 5, 6 e 7. Esse é o menos 3 em sinal magnitude. Né? 2 menos 5. Só repete o quê? Então, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. De novo, faço o teste. Né? A é menor que 0, número de novo é negativo. Então, A é menor que 0. True. O que eu tenho que fazer? Restaurar o valor. Restaurar é pegar a posição que está aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5 e 10. E setar o Q0. Ou seja, pega o número de cima, repete. 1, 2, 3, 4. Tenho isso daqui. Eu tenho que setar o Q0 como sendo 0. Q0 é esse bit que está marcado. Ele já está 0, então não muda. Feito o segundo ciclo. Depois, terceiro ciclo. De novo, desloca à esquerda. Então eu tenho 5 zeros ali, vai ficar 4 zeros, o 10, e esse 1 onde está o mouse aí, vai entrar nessa posição aqui. Tinha 3 1s onde está o mouse, vai ficar só 2 mais 5 zeros. Agora, ó, faço o teste, faço a subtração primeiro. Né? Fazendo a subtração, esse número aqui é 5 menos 5, que é o M. Ou seja, você vai ficar com 5 menos 5. 5 menos 5 é 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros para representar o 0 aí. E o valor do Q não muda. Então, 11, 1, 2, 3, 4, 5. Agora, A é menor que 0. Né? Se o A é menor que 0, eu vou por um caminho, senão eu vou por outro. A é menor que 0? Não. Então você vai ter que cair no caminho aqui, ó, da esquerda. Por isso que, se você já coloca aqui falso, ele já fala o que você tem que fazer aqui, ó. Quando você cai nesse caminho, esse A você só vai repetir. Então, 7 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o valor de cima que eu tenho que mudar. Né? Nesse valor aqui, vou ficar lá com 11, 1, 2, 3, 4, 5. Só que esse bit aqui, ó, eu tenho que setar ele para 1. Então muda 1 nesse bit. Ó. Mudou só o bit mais à direita aqui, que é o Q0 desse caminho aqui. Ó. Aí mais um, desloca à esquerda,
Então, ó, o 1, onde dá o mouse, vai entrar na posição da esquerda. Então, vai ficar com 6 zeros e 1, 1. No valor de cima, 1, 4 zeros, 1, 2, 3, 4, mais um 1, e entra um zero que foi deslocado. Outra subtração, ó, de novo. Agora eu estou fazendo a subtração de 1 positivo menos o 5. 1 positivo menos o 5, gera o menos 4. Para representar o menos 4, o 1 para falar que é negativo, completo com os zeros, e o 100 para falar que é o 4. Então, tenho que ter 7 bits nisso daqui. 3, 6, 7. O valor do Q, só repetir. 1, 2, 3, 4 e o 10. De novo o teste, ó. Vejo qual que é os... A é menor que 0, né? Esse número está negativo, porque o primeiro bit é 1. A é menor que 0, sim, true. Vou pelo caminho da direita, que eu preciso fazer isso daqui. Então, restauro o valor é... Normalmente você está olhando nessa posição aqui, uma para cima, né? Para preencher essa linha 30, eu olho na posição 28. Quando você tem que restaurar, você tem que olhar duas para cima, né? Que seria, em vez de olhar essa, pegar esse daqui, que é restaurar aquele valor lá de cima. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e 1, 1. Professor, e eu tenho que restaurar se eu for pela direita ou se eu for pela esquerda? Não, ó, só aqui, ó. Só pelo caminho da direita. Ah, só pela direita. Certo? Restaurou esse valor e eu tenho que setar, ó. Setar o Q0. O valor de cima estava isso daqui. 1, 2, 3, 4, 10. Setar o Q0 é mudar esse bit aqui, ó. Se é mudar esse bit, ele já está como sendo 0. Não preciso fazer nada. De novo, deslocar a esquerda. Então, pego lá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 0 foi jogado fora. Esse 1 que estava nessa posição mantém. E esse 1 vem para cá. 2 1s. Tiro 1 desse bit de cima. Então, fico com 4 zeros, 10 e mais um 0. Desloquei à esquerda esse número. De novo a subtração, ó, tá vendo que está sempre dando valores pequenos aqui? Ó, de novo, esse caso é 3 menos 5. Né? 3 menos 5, você vai ter como resultado menos 2. Né? Para representar o menos 2 em sinal magnitude, 1 para falar que é negativo, 4 zeros, 3, 4 zeros e o 10. No total aí, de novo, fiquei com 7 bits. Fiz a subtração, esse número não muda. 1, 2, 3, 4, 100. De novo, faço o teste. Ó, né? A é menor que 0. Se o primeiro bit é 1, quer dizer que ele é menor que 0. Então, true. Restauro o valor, que é restaurar, pegar esse valor da linha 32. 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 e 11, restaurei o valor original e seto o Q para 0, Q0 para 0. 1, 2, 3, 4, 100, o Q, faltou colocar o aspas aqui, 1, 2, 3, 4, 100, o Q0 já é esse valor aqui, então não precisa mudar ele. Setei o Q0, feito quinto ciclo. De novo aqui, ó, mais um deslocamento. Então eu tenho 5 zeros, vai ficar só com 4, o 11, e esse zero dessa posição aqui entra no lugar nessa posição. Em cima aqui, ó, deslocar à esquerda, eu tinha 4 zeros em cima, vai ficar com 3, o 100, e me entrou mais um zero. Aqui, A recebe A menos M. O 110 aqui, ó, 110 é o 6, né? 101 aqui é o 5, ó. 101 é o 5, 110 é 6. Então, nesse caso aqui, você está fazendo 6 menos 5. Para representar o 6 menos 5, eu preciso fazer o 1 positivo. Então, para fazer o 1 positivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Feito um positivo, o resultado é esse daqui. Né? O Q só repete, 1, 2, 3 e o 1000.
resultado. A é menor que zero, né? O A deu 1 positivo, então o A não é menor que zero, por isso, falso aqui. Se o A não é menor que zero, se deu falso, eu tenho que setar o Q0 como sendo 1. Então, o A não vai mudar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 1, 1. E nesse valor aqui, 1, 2, 3, 1000, eu preciso... Opa! 1, 2, 3, 1000. Eu preciso setar o Q0 como sendo 1. Ó, que é esse bit que está marcado, selecionado aí. Ele estava 0. Como eu preciso setar ele como 1, eu tenho que mudar o valor dele para 1. Então, esse bit que está selecionado, na linha de cima aí estava 0, agora eu preciso mudar ele para 1. Mudou. Feito sexto ciclo, vai para o último. Deslocar à esquerda, de novo. Então, tinha lá, aqui em cima tinha 6 zeros, vai ficar com 5 só. 1, 2, 3, 4, 5. O 1, e esse 0 que estava aqui, entra para cá. No Q, você vai ficar lá com 2 zeros, 1001, e entra um 0 nessa posição para cá. Feito. Para fazer a subtração, preciso fazer agora, ó, 2 menos 5. Então, você vai ficar com o resultado menos 3. Para representar o menos 3, 1, para falar que o número é negativo. 1, 2, 3. Deu 4 bits no total. 5, 6, 7. O 11 é o 3, para falar que o número é negativo. O 1 lá no começo desse número. Então, eu estava fazendo 2 aqui, que é o 10, menos o 5, que é o valor aqui que não muda. Menos 3 aqui. Esse valor só repete. 1, 2, 100, 10. De novo, o teste da comparação aqui. Ó. A é menor que zero? Sim, porque esse valor é negativo. Restauro o valor, que é esse 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. E no valor aqui do Q, eu preciso setar o Q0. Então, 1, 2, 100, 10. Então, esse setar o Q0 é esse bit aqui, ó. Feito o sétimo ciclo, coloquei aqui de novo uma fórmula aqui para converter o resultado. Eu estava fazendo a divisão lá, ó, de 92 por 5, 92 por 5, 18 e resto 2. Ou seja, deu o resultado correto aí no caso. Certo? Então, o algoritmo é seguir isso daí, né? É seguir o fluxograma aqui, ó. O que eu montei para esse daí, eu montei como se fosse um modelo aqui, eu chamei de modelo aqui embaixo, para ver se fica mais fácil para entender aqui, ó. Que é essa representação aqui. Então, a partir dessa representação, que você vai fazer o cálculo aí da sua multiplicação. Já vou falar o que é. Então, o que você precisa fazer? Você coloca aqui em cima, ó, o número que você vai fazer essa divisão. Então, vamos supor aqui que eu quero fazer os 50, sei lá, vou dar 56. Colocou o número aqui, ele já representa aqui embaixo o binário, né? Os valores iniciais não mudam. Colocou, quero dividir por 3, coloca o valor aqui. Aí eu preciso analisar aqui a quantidade de bits, né? Por exemplo, para representar os 56, eu preciso de 6 bits. Se eu preciso de 6 bits no 56, aqui eu vou precisar de 6 bits. Então eu preciso mudar aqui, ó, para 6. Então, representou 3 com 6 bits. Feito isso, eu coloquei em cores aqui para ver se fica mais fácil de entender, né? Porque como as etapas que eu faço é sempre a mesma, eu tenho que... posso representar isso aqui desse jeito, né? Primeira coisa que eu tenho que fazer, coloquei em amarelo. Você tem que pegar as posições aqui de cima e deslocar. Fiz o deslocamento, coloquei aqui em laranja, ó, uma cópia do que vai ser aqui em cima. Porque quando eu faço aqui a operação de subtração, só muda o verdinho. Esse em laranja não muda. Então, vamos supor aqui que eu faço o deslocamento. Agora com 6 bits. Então, 1, 2, 3, 4, 5. E esse 1 que estava no Q entra para cá. Foi 6 bits. 2 uns, 3 zeros e mais um zero que entrou.
Então, ó, a hora que você faz o deslocamento aqui em amarelo, esse em laranja já preenche automaticamente, porque ele não vai mudar. Porque da linha aqui em amarelo, linha 8, para a linha 10, você só muda o verde, que é a subtração. Então eu já coloquei aqui a fórmula, né? Ó, igual C8, que ele vai copiar o valor aqui de cima. Né? O verde, o que eu preciso fazer? Subtração. Aí, para fazer isso daí, tem que analisar os valores. Eu tenho que ver qual que é o valor aqui de cima, né? Que nesse caso é 1 positivo menos 3. 1 positivo menos 3, você vai gerar de resultado menos 2. Representar o menos 2 com 6 bits. 1, 2, 3, 4, 6. Né? Representei o menos 2. Coloquei essa representação, preciso fazer o teste. Né? Aí, de novo, ó, A é menor que 0. Né? Se você coloca aqui true ou falso, ele muda aqui o que você precisa fazer. Né? Nesse caso, o A é menor que 0, então eu tenho que representar aqui true. Você vai precisar fazer isso daqui, ó. Setar o Q0 e restaurar. Restaurar é pegar o valor lá de cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e setar o Q é representar o mesmo número de cima, 1, 2, 3, 4, analisar o bit mais à direita, que é esse daqui, já está como 0, então não preciso mudar. Então, ó, aqui é só um modelinho de como começar, para ver, acho que fica mais fácil usando as cores assim. Né? Então, o que você precisa fazer? Esse daqui dá para deixar apagado, deixa todos esses valores aqui apagados. Né? Você muda aqui os bits de cima, que é o bit que você vai precisar dividir, e de acordo com esses bits que você mudar aqui em cima, você vai calculando a parte de baixo. Aí, por exemplo, se você vai fazer vamos supor aqui nesse caso, que seria 6 bits para fazer lá aí o 56 dividido por 3. O que você faz? Seleciona toda essa parte aqui, desde o desloca, né, e cola aqui embaixo. Ele vai seguindo, vai copiar toda a estrutura, e você só precisa mudar aqui e falar que esse é o segundo ciclo, terceiro ciclo, e colando aí até completar a quantidade de ciclos que você precisa para resolver o seu exercício. Certo? Que vai precisar fazer aí? Outro exemplo usando o CPF lá parecido com o que a gente fez da multiplicação. Pode falar. Só uma dúvida. Quando a gente foi fazer a multiplicação, precisava ter 10 bits. Isso. Na divisão não precisa ter os 10 bits, é só o então, tamanho do número? É que da divisão, vamos supor lá, vou colocar aqui, ó, vamos supor, o número do CPF, por exemplo, 3, 4, 5, e mais 2 aqui. Né? Você tem algo desse tipo aqui com 11 bits. O que vai fazer nesse da divisão? Eu vou pedir 3 exemplos da divisão. Né? Só que esses 3 exemplos, você vai fazer os 2 primeiros bits dividido pelo terceiro, por esse daqui. Depois, os próximos 2 bits dividido pelo terceiro, que é o 5. Os próximos 2 bits dividido pelo terceiro. Né? Então, se você vai fazer divisão de 2 bits, seria no máximo 99, o máximo de bits que você vai precisar usar é 7. Né? Para representar o 99, você precisa de 7 bits. Para representar o próximo bit aqui, que no máximo também seria 9, você precisaria no máximo também de 7 bits. Né? Porque para representar o 9 de 7 bits. A quantidade de bits para representar o M depende da quantidade de bits que você está usando para o Q. Então, no máximo, você precisaria de 7 bits. Se o seu CPF, por exemplo, você vai fazer a divisão lá e o seu CPF é 12 e vai dividir por 9. O 12, você só precisa de 4 bits. Então, você precisaria fazer só 4 ciclos. Né? Então, depende do valor do Q para você ter quantos bits você usa no M. Certo? Entendi. Então, o que eu ia comentar aí do próximo exercício aí para fazer é essa divisão e usando a ideia aí do CPF. Deixa eu colocar em outra. Vou tirar esse negócio aqui. Deixa eu deixar. Apresentar assim, vamos ver. CPF.
Vamos lá, vou colocar aqui, a cada trio, faz os 2 primeiros dividido pelo terceiro. Exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 56. Então, se você tem um CPF desse daqui de exemplo, você vai fazer 3 operações de divisão. A primeira, 12 dividido por 3. Vou colocar separado aqui. 12 dividido por 3. Depois você vai fazer 45 dividido por 6 e 34 dividido por 5. 3 operações aí que vai precisar fazer. Ou seja, cada trio do seu CPF pega os 2 primeiros bits, divide pelo terceiro bit. Certo? Aí, que eu acho mais fácil usar essa representação aqui, ó. E daí você preenche a linha amarelo com o deslocamento, a célula em verde com a subtração, o laranja vai ser preenchido automaticamente a hora que você preencher o amarelo, e coloca aqui true ou false, onde está em vermelho, de acordo com o valor em verde. Colocando aqui true ou false, nessa posição aqui vai falar qual caminho você tem que seguir, se é o caminho da direita ou o caminho da esquerda. E vai falar o que você precisa fazer. Ou seja, ou você tem que setar, ou você tem que setar e restaurar, que é os 2 caminhos possíveis aí. Ó. Então, mudar esse valor aqui, essa posição essa célula que está marcada em vermelho para true ou falso, de acordo com o que deu de resultado na célula em verde. E aí, copia e cola a quantidade de ciclos aí para repetir a quantidade de vezes que você vai ter que fazer. Certo? Outra coisa que eu ia falar aí já, se você tiver uma divisão por 0, né? Se você, vamos supor que o seu número de CPF aqui é 360, 450, aqui, isso daqui. Né? Se você seguir a ideia aí dos 2 primeiros bits dividido pelo terceiro, você vai fazer divisão por 0, né? Ou seja, aí você vai precisar alterar esse bit. Não dá para fazer essa divisão por 0 aí, então você precisa mudar, pega um outro número e faz essa divisão normalmente. Se você tiver um número aí, por exemplo, 0,12, aqui, mesma coisa, né? Você vai fazer 1 dividido por 2. Se você fizer aqui 1 dividido por 2, você consegue fazer normalmente. O que vai gerar de resultado? Como a divisão é inteira, 1 dividido por 2, o resultado vai dar 0 e o resto vai dar 1. Né? Então ele faz a divisão inteira, dá para fazer normalmente nesse caso. É só se você tiver o terceiro aqui, ó, qualquer um desses zeros aqui, ó, se no seu CPF for algo desse tipo, aí você precisa mudar. Você tem que fazer um outro exemplo aí. Ó. Certo. Então eu vou passar só escrever ali um texto ali, depois eu passo no grupo lá, só mais exato o que você precisa fazer, e passo lá no grupo para vocês. Alguma dúvida aí? Ô, professor, aquele outro trabalho que você tinha passado, eu fiz um pouquinho diferente. Eu escrevi, ao invés de fazer os ciclos, eu fui escrevendo o contador e subtraindo. Não, tem problema não. Poderia ter feito daquele jeito? Sim, aqui é só para representar, um jeito de representar que você tem um contador aqui, que são N ciclos, ou contador igual a 4 aqui, se for 4 ciclos, não tem problema não, é isso mesmo. Mas aí eu posso fazer um pouco diferente desse jeito? Sim, também, né? sim. Tá. Eu coloquei esses modelos aqui pelas cores, que eu acho que fica mais fácil ver assim, né? E depois, se você quiser apagar essas cores aí, ou fazer de outro jeito, não tem problema não. Beleza. Então eu vou passar depois aqui um texto bem simplesinho aqui do que é para fazer aí, e passo ali no grupo para vocês depois. Mais alguma dúvida aí? Não? Não? Bom, no primeiro exemplo que eu falei aí não estava gravando, tinha esquecido de colocar gravar aqui, mas já passo lá subir isso daí no YouTube lá também, e passo o link lá para vocês. Tranquilo, professor. Perguntaram a data de entrega.
Não entendi? Perguntaram aqui no chat qual que é a data de entrega. Desse daqui, acho que uns 2 semanas aí, né? Só que daí, por exemplo, na aula, na segunda-feira que vem, a gente já vai começar com outro conteúdo, né? Vai ter lá umas 2 semanas, acho que 2 semanas aí para fazer, mas na segunda-feira que vem já começa com outro conteúdo mesmo, beleza? Beleza. Aí entrega pelo e-mail, né? Isso, sim. Ok. Ô, professor, outra coisa que eu esqueci de perguntar de manhã, a entrega de LFA é dia 30, não é hoje? Não, a entrega da segunda parte tá dia 30, né, de Dia 30. LFA, Eu tinha e achado daí que era hoje. a terceira parte, o que é o final, aí é lá mês 7. Eu achei que a segunda parte era hoje, mas beleza. Tá dia 30. Mas pode entregar já, né? Pode, não tem problema não. Tá bom. Valeu, professor. Beleza, então, ó, finalizando a gravação aqui.